Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre Ibovespa, dólar, alguns ativos selecionados e as minhas perspectivas para a Bolsa para as próximas semanas. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, antes de iniciar, vou pedir que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, me ajudem a compartilhar esse conteúdo de extrema relevância para os investidores brasileiros que são manipulados na Bolsa de Valores. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que algumas pessoas estão mostrando interesse na metodologia Wyckoff. Eu tenho um e-book que está disponível na descrição do canal e vou deixar meu e-mail na descrição deste vídeo. Se vocês tiverem interesse em um mini curso, eu posso providenciar até o final de semana e incluiria o e-book, como configurar a plataforma do MetaTrader 5, eu forneceria o indicador e faria uma aula básica sobre a metodologia Wyckoff. É só entrar em contato comigo por e-mail, se tiver interesse, eu providencio isso para vocês até o final de semana. Vamos começar com o gráfico do dólar. O gráfico do dólar, ele mostra aqui para gente o que? O único gráfico que eu vou mostrar hoje para vocês na apresentação vai ser o dólar. O resto vai ser direto na plataforma do MetaTrader 5, porque o dólar, gente, é pesado o gráfico, então às vezes trava a plataforma. Mas o resto eu vou mostrar direto na plataforma do MetaTrader 5. A gente tinha o dólar aqui numa região mostrando um processo de distribuição. Eu já tinha falado para vocês que eu considerava isso uma distribuição, só que estressou muito em dezembro, foi além. Nós tivemos forte atuação do Banco Central. Essa aqui é uma região de resistência muito forte do passado. O mercado entregou um movimento de queda. Estava acima do ponto de controle, veio para baixo do ponto de controle depois. E hoje, como está? Já está negociando aqui próximo a 5,697 no mercado futuro. Já deixou o ponto de controle para trás. Vamos ver se dá continuidade a esse movimento. Tem uma zona de liquidez, uma região de suporte aqui embaixo. Tem uma pequena zona de liquidez aqui também, que segurou hoje o preço, mas a principal, a mais relevante, é essa aqui de baixo, tá, pessoal? Essa zona de liquidez aqui. Então, se o preço voltar para essa zona de liquidez, vier para próximo dos 5,550, vai ser muito positivo. Por quê? Ajuda no controle da nossa inflação. A gente tem inflação de demanda, que já está tendo atuação aí do Banco Central aumentando a taxa Selic, mas também temos inflação de custos. E inflação de custos é devido ao preço do dólar, preço dos alimentos, preço dos combustíveis. Então, só de baixar o dólar já ajuda muito nesse processo. A gente já teve inflação abaixo do esperado em janeiro. Então, o dólar cair é muito positivo para o controle da nossa inflação. Agora, a gente vai passar para o gráfico, para o MetaTrader 5. Eu vou mostrar para vocês, esse é o gráfico do Ibovespa Futuro, que eu faço as minhas análises. Esse é o gráfico de ajuste proporcional. Então, a gente teve aqui um processo que pode ter sido uma acumulação. O mercado entregou um forte movimento de alta na sexta-feira e está lateralizando novamente. A gente tem que observar para ver se vai ter uma correção mais forte, voltando para essa região, ou se o mercado vai continuar lateral para depois fazer mais um impulso ascendente, que é isso que ele tem feito sempre. Ele está fazendo um impulso ascendente, lateraliza, um impulso ascendente, lateraliza, um impulso ascendente, lateraliza e fez mais um impulso ascendente. Vamos para o Ibovespa. O gráfico do Ibovespa, ele mostra para a gente, percebam a importância do indicador volume profile. No gráfico do Ibovespa, a gente vê o quê? O ponto de controle nessa região aqui foi onde o preço parou no passado e onde parou dessa última vez. A zona de liquidez mais importante é essa aqui no meio, onde tem mais negociação, tanto no Ibovespa quanto em BOVA11. O mercado parou hoje exatamente no topo dessa região, não rompeu. Precisa romper para dar início ao rally de mercado, como fez aqui atrás. Vamos observar o movimento de amanhã para verificar se ele vai continuar lateral nessa região para depois fazer o movimento ou se ele já vai dar continuidade a esse movimento ascendente. Quando a gente avalia BOVA11, o que a gente percebe? Mesma coisa, o mercado não fez o mesmo que fez aqui atrás, rompendo essa região e dando continuidade, ele corrigiu. Isso sinaliza para a gente que ele pode continuar mais um tempo lateral ou até fazer uma correção voltando para a zona de liquidez. Vou mostrar para vocês em BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. Percebam o ponto de controle no topo. Quando o mercado toca essa região, nós temos o quê? Correção. Ponto de controle no topo é o quê? Resistência. Resistência, o preço não passa. Entregou
um forte movimento de queda. Isso aqui no passado. O que aconteceu quando o mercado voltou aqui? Mesma coisa, tocou o ponto de controle ainda no topo, mais correção. Isso é resistência. E aí, pessoal, alteração do ponto de controle para base, o mercado lateraliza. Alteração do ponto de controle para base da zona de liquidez. Isso aqui é uma zona de liquidez, uma região de muito interesse de negociação. É um range lateral. O mercado entrega um movimento de rally. Chegou a perder a região, foi no dia da queda das bolsas mundiais, principalmente do Japão, caiu muito o Bitcoin. E os grandes players de mercado entraram comprando forte, eles tinham feito um processo de acumulação aqui, entregou o rally de mercado. Aqui nós tivemos o JP Morgan recomendando a bolsa, falando que a bolsa ia aos 146 mil pontos e além, e aconteceu exatamente o contrário. Quando chegou aqui, ele fez o quê? Aqui ele elevou a bolsa, aqui ele rebaixou a bolsa. Ele, o Goldman Sachs, e provavelmente com o objetivo o quê? De comprar, jogar o mercado para baixo e comprar os ativos. Percebam que o ponto de controle continua na base. Essa região aqui segura o preço uma vez, duas vezes. Percebam a alteração do ponto de controle para o topo. O ponto de controle alterou para o topo, o mercado fez até o movimento que ia passar, isso que a gente chama de trap, e entregou essa forte queda. Nós tivemos aqui a região que no Ibovespa mostra interesse comprador, que aconteceu recentemente. O ponto de controle alterou para a base e foi aí que o mercado entregou esse movimento forte de alta. Então, a gente já tem indícios aqui, pessoal, de uma acumulação, finalizando o processo de acumulação. A gente precisa verificar se o mercado vai continuar lateral aqui, se o ponto de controle alterar de novo para o topo, mais correção. Então, a gente tem que acompanhar, porque o mercado é dinâmico, tem atuação todos os dias dos investidores profissionais com volume financeiro. Quando a gente verifica a taxa DI, esse é o contrato DI 27, percebam que nós tivemos aqui uma zona de liquidez, o mercado deixando essa zona de liquidez para trás. Não acredito que vai ter uma queda muito forte aí dos juros, mas pelo menos ele está aqui próximo às 14,56. Reduziu um pouco, porque chegou a 16%. Esse é o contrato DI 27. Vamos verificar aqui alguns ativos. Primeiro, Vibra. Vibra, pessoal, está no processo de acumulação nessa região. Eu pensei que Vibra fosse segurar aqui nesse patamar de preço, mas chegou a perder. Nós tivemos a alteração do ponto de controle daqui de cima. Percebam aqui em cima, para baixo. O mercado reagiu. Vamos ver se dá continuidade a esse movimento ascendente. Isso depende da bolsa como um todo. Mas essa região aqui é uma região de muito interesse dos investidores profissionais em Vibra. Vibra, para mim, está extremamente barata. É uma das empresas queridinhas do Barsi. Nós vemos aqui forte atuação dos investidores profissionais, isso numa visão macro. Também vemos forte atuação dos investidores profissionais nessa região numa visão micro. Só que o mercado, em todos os ativos, ele chegou a perder essas regiões de grande interesse e foi além dessa vez. Principalmente por conta do que aconteceu em dezembro. 300 é outro ativo que eu tenho comentado com vocês. Percebam como o gráfico deixava muito claro a região de interesse comprador dos grandes players, que é essa região aqui, onde está o ponto de controle. O mercado já entregou um movimento de alta de 55% e eu não vejo sinais de distribuição. Para mim, o movimento de 300 só está começando, vai ficar corrigindo, não sobe direto, né, pessoal? Nós temos, semana que vem, eu acho, o resultado de 300, mas é um processo de acumulação de longo prazo, é uma empresa que possui baixo free float, a maior parte das ações está em mãos do controlador, é uma empresa familiar, uma empresa que está crescendo muito, fez um marketplace, enfim, eu gosto muito dessa empresa. Depois eu vou fazer um outro estudo de 300 para vocês, mas hoje eu só vou falar isso. Mostra claramente um processo de acumulação aqui nesse patamar de preço, já entregou um movimento ascendente. Magazine Luiza, para mim, isso aqui é uma acumulação em Magazine Luiza. O mercado entregou um trap de mercado no final do ano e já está recuperando. Vamos acompanhar. O resultado de Magazine Luiza sai em março, início de março. Eu acho que o mercado não vai conseguir
segurar tanto tempo o preço nesses patamares, principalmente com os resultados saindo, a gente tem que verificar, amanhã sai o resultado, amanhã não, depois de amanhã sai o resultado de lojas Renner, já vai dar um indício para a gente como está o resultado dessas empresas de varejo no quarto trimestre de 2024. Vai dar uma sinalização muito boa para a gente aí dos resultados. CSN Mineração, percebam a região de interesse dos grandes players aqui, próximo ao patamar de 5,17. Nós temos também essa região no macro, aqui no 4,74. Pode corrigir um pouco, mas não vai corrigir muito. Eu gosto bastante dessa empresa, uma empresa com caixa robusto, com resultado muito bom, e eu tenho essa empresa aqui também, eu comprei, fiz preço médio, meu preço médio está próximo dessa região de ponto de controle. Oi, pessoal, oi. No micro, nós tivemos a alteração do ponto de controle para essa base, mostrando aqui o interesse comprador. No macro, o ponto de controle continua aqui nessa região. Vamos aguardar, ver como que vai se comportar o preço nos próximos dias. Se continuar aqui, injetando volume nessa região, isso é bem positivo. Depois acaba entregando um movimento ascendente. PetroRecôncavo, essa empresa, eu não sei se vocês viram, o Brasil entrou para a OPEP+, nós temos aqui um processo de acumulação acontecendo em PetroRecôncavo, mas não terminou ainda. Percebam que o ponto de controle está aqui no topo, como funciona como resistência. E percebam que esse ponto de controle está há bastante tempo. Olha quanto tempo que está o ponto de controle nessa região. Eu vou movimentando o indicador volume profile. Então, aqui já estava o ponto de controle, o preço negocia abaixo, tocou aqui uma vez, voltou. Tocou aqui 2 vezes, voltou. 3 vezes, voltou. E à medida que o mercado vai jogando o preço de volta para essa região de suporte, para a base da zona de liquidez, nós temos, percebam aqui, o indicador volume profile. Volume sendo injetado na base da zona de liquidez. Quando a gente tiver alteração do ponto de controle dessa região para baixo, isso vai ser muito positivo, mostrando que o processo de acumulação em PetroRecôncavo está finalizando. Então, eu estou de olho nessa empresa aqui. Grupo SBF, pessoal, percebam como o ponto de controle se cura. Essa aqui é a estrutura micro de Grupo SBF. Olha o tanto que foi negociado nessa região aqui. Quanto tempo o preço fica nessa lateralização, mostrando para a gente indícios de acumulação. Já falei com vocês que é uma das minhas preferidas do setor de varejo. A empresa, ela é dona da Centauro e da Fisia, que opera a marca Nike no Brasil, uma marca de alto valor agregado. Então, se o ponto de controle é alterado aqui para baixo, vai ser muito positivo. A gente faz uma entrada com mais confiança ainda. Ou então o preço precisa romper esse ponto de controle. Não rompeu uma, não rompeu duas, não rompeu 3, 4. Está na quinta tentativa agora. Eu acho que vai voltar. Por quê? Por quê, pessoal? Na verdade, o ponto de controle veio para essa região, vamos ver. Olha quanto tempo o ponto de controle está nessa região. Olha quanto tempo está segurando o preço, percebam. E aí, o que eles fazem? Chega aqui, é como se fosse um HFT, um robô programado. Dessa região aqui, o preço não passa, enquanto não finalizar o processo. Olha quanto volume eles conseguem negociar nessa região. Então, tocou uma, duas, três, quatro, quinta vez. A quinta tentativa de romper essa região. E, pelo visto, o ponto de controle vai ter que alterar para a base. Enquanto não romper o ponto de controle e der continuidade, a gente não tem início da tendência ascendente. Então, estou de olho nessa empresa. O resultado dela eu acho que sai só por meados de março. Então, eles ainda têm um tempinho aí para poder ficar acumulando o ativo, aproveitando aí do pessimismo para poder comprar Grupo SBF. IRB, nós tivemos aqui IRB entregando um movimento de alta. Esse aqui é a estrutura de acumulação macro. Aqui nós temos o ponto de controle nessa região. Esse é o suporte. Isso aqui foi um trap de mercado. Nós tivemos aqui na estrutura micro, ponto de controle na base novamente. Percebam como é sempre o mesmo padrão. Entregou um movimento de alta. Não vejo sinais de parada nesse movimento. Pode corrigir um pouco? Pode. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem divulgação do resultado de IRB, acredito que é na semana que vem, e o resultado vai vir muito positivo. Então, vamos aguardar aí. Eu acho que esse é só o início do movimento de alta em IRB. O movimento de alta, gente, ele acontece aos poucos, com recuos, com correções. Isso é normal.
Outro ativo que eu estou comprando, que eu tenho, na verdade, é Sanepar. Nós temos aqui o ponto de controle nessa região, entregando um movimento ascendente. Se romper essa região, vai sair o resultado, não sei se essa semana ou na próxima, mas está perto de sair o resultado de Sanepar. Fiquem de olho. Percebam que o ponto de controle na base, comprei aqui e estou levando o ativo para longo prazo. Alguém me pediu para falar sobre essa empresa, a Aeris. Eu não conheço, pessoal, assim, não estudei essa empresa, mas vamos fazer uma análise dela. Pelo visto, é uma small cap, a gente tem quase alteração do ponto de controle para a base, percebam alto volume financeiro. Eu acho que é um bom ponto de compra, mas isso falando por análise técnica. Eu não analisei os fundamentos dessa empresa. O ideal seria aguardar o ponto de controle alterar para essa região aqui de base, antes de comprar, mas a gente já vê forte atuação dos investidores profissionais através dos indicadores de volume. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês o ETF das Small Caps. Ele ainda não está pronto para um movimento de alta, mas está recuperando um patamar de preço importante, onde tem que injetar mais volume para depois começar o movimento ascendente. Agora nós temos Gerdau, a empresa vai soltar o seu balanço amanhã, entregando uma correção, o ponto de controle estava aqui em cima, entregou essa correção, percebam que nós tivemos a alteração do ponto de controle para a região agora, onde está negociando agora, próximo aos 17,42, próximo também do nível de preço mais negociado. Vamos ver o resultado, vai sair amanhã, ver se ela entrega aí, o ativo entrega um movimento ascendente. Mas o gráfico está bem bonito, já mostrei para vocês que os investidores estrangeiros estão com uma participação relevante em Gerdau de quase 52%. Então, pessoal, é isso. Tem vários ativos muito interessantes aí para compra, em patamares de preço interessantes para compra. A gente precisa ficar de olho porque pode ter um pouquinho de correção aí, tudo depende do movimento de amanhã, mas eu sou bem otimista para vários ativos. Eu acho que esse processo está chegando ao fim, até porque nós estamos na temporada de balanços e os resultados das empresas vão ser positivos, pelo menos da maioria das empresas. Então, a gente tem amanhã Gerdau e Vale. Nós começamos com empresas de varejo, nós temos Lojas Renner, vamos ter IRB, Lojas Quero Quero semana que vem, Sanepar, Vibra. Então, tem muita empresa importante divulgando o balanço na semana que vem. Fiquem atentos. Olhem para o gráfico. Eu vou mostrar o gráfico de small caps. As empresas de setores cíclicos são as últimas a se recuperarem no ciclo de baixa. Então, vocês precisam entender como funcionam os setores da Bolsa de Valores também, para não se deixarem manipular por grandes players de mercado. Nós temos o ponto de controle está onde? Aqui. Percebam como, em vários momentos, o mercado tentou passar dessa região e não passou, voltou para baixo. E nós estamos tendo aqui uma recuperação para este patamar de preço. Vamos ver se eles injetam mais volume, mais negociação nessa região aqui, para depois entregar um movimento de alta. Então, o small caps pode demorar um pouquinho mais. Ou então, o mercado entrega um movimento de alta e rompe efetivamente essa região. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com vocês. Eu acredito que é só isso, pessoal. Então, a gente tem as small caps. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Nós temos os resultados das empresas que estão saindo. Fiquem de olho. Acompanhem os indicadores de volume. Tentem entender a metodologia ICOF. Eu tenho um e-book. O e-book está bem simples, bem didático, para que vocês entendam os meios que são utilizados para a manipulação do mercado. Nós estamos no momento, eu acredito agora, que é um momento de grande oportunidade na Bolsa. Os ativos estão baratos, o pessimismo extremo, e é nesse momento que a gente tem que comprar Bolsa. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Meu objetivo aqui é alertar vocês sobre a atuação dos investidores profissionais na Bolsa de Valores, principalmente na Bolsa Brasileira. Até o próximo vídeo.